capítulo 14. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Amém. Foi bem fraco, mas amém. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Que o nosso coração se regozije nele. Que os nossos olhos estejam nele. Que quando os nossos olhos estão na obra que ele já fez por nós, no amor que ele se expressou por nós, o nosso coração está sempre feliz. Quando os nossos olhos estão naquilo que está nos desafiando, no gigante, quando os nossos olhos estão nos problemas, nas dificuldades, nas desavenças dessa vida, aí o nosso coração se entristece. Quando a gente olha para a tempestade, a gente acha que não vai vencer, a gente acha que ela vai nos esmagar, a gente acha que ela é grande. Então, que os nossos olhos estejam em Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus. É para Ele que nós temos que olhar todos os dias. Se algo tentar arrancar a sua atenção de Deus, traga de volta para o Senhor. A dúvida, a incerteza, a insegurança, se ela vier te buscar, se ela vier te chamar, tire os olhos dela, olhe para o Senhor, para que você não comece a afundar. Não foi assim com Pedro? Quando ele estava olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o Deus poderoso que anda sobre as águas, que criou a lei da física, aquele Deus provedor, protetor, quanto os nossos olhos estão nele, nós permanecemos sobre as adversidades, sobre aquilo que nos limitava. E aquilo que nos limitava, igual a água, não podia andar sobre as águas. Aquilo que nos limitava não nos limita mais. Somos mais que vencedores, avançamos e crescemos. Porque não andamos por vista, andamos por fé. Então nós andamos acima das circunstâncias. Nós andamos além das expectativas. Né? Agora, quando a gente está com os olhos na expectativa, a realidade vem sempre nos dando tapa na cara. Não é assim? Eita glória, só Jesus tem misericórdia de nós. Graças ao bom Deus, Ele tem muita todos os dias. Romanos capítulo 14. Nessa noite, eu quero meditar na palavra que o Senhor tem para nós nesse texto. Eu quero estar lendo e ministrando ao decorrer dele um entendimento, né, não é um entendimento pleno, porque, como eu já disse aqui, você pode pegar um versículo e ministrar sobre ele um no todo. Deus sempre vai trazer algo em cima dele. Por mais que ele pareça ser limitado, ele não é. Então, nós já lemos as passagens algumas vezes. Toda vez que você lê, você vai ter algo novo. Até hoje a gente lê a Bíblia e de repente a gente se surpreende com um versículo. A gente lê um versículo e fala assim, gente, parece que eu não vi que estava escrito isso. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes e não lembro desse versículo. É porque a nossa mente às vezes estava presa a um tema, a um assunto, e não entendemos por completo. A palavra se renova, ela se faz viva, porque ela é uma palavra que se aplica em diversas áreas da nossa vida. E você sempre vai encontrar na palavra de Deus aquilo que você procura. Se você está com os olhos voltados para o amor, se o seu coração está amoroso, você vai encontrar amor. Se os seus olhos estão na justiça, você vai ler o mesmo texto que você leu outro dia, encontrando o amor e se esbaldando no amor de Deus expresso na palavra. Você vai encontrar naquela palavra justiça, porque os teus olhos estão olhando e você vai procurar o que você está buscando. Por isso que Deus fala a sua palavra, né? Aquele que busca, encontra. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o refúgio, a cura, a transformação. É igual quando você deixou algo cair no chão. Às vezes, ou está com alguma coisa guardada, está procurando, ou estou procurando aquele objeto. Normalmente, você acaba deixando passar outra coisa perto de você, porque você está procurando algo específico. Algumas das vezes, quando estamos mais tranquilos, nós até enxergamos, estava procurando isso aqui outro dia e não achei. Aí você vê o negócio. E tem hora que nós estamos tão cegos com aquilo que aconteceu que a gente está procurando um negócio na nossa frente, a gente não vê, outra pessoa vê. Então a nossa visão tem um problema que nós precisamos corrigir. Nós precisamos, a nossa visão nos engana. Nós já vimos aí, se você pesquisar na internet, tem um monte de ilusão de ótica. Você olha um negócio, você está vendo um negócio, mas ele não existe. É outro, é diferente. Mas é porque a nossa visão, ela é limitada, ela é humana. E Deus nos pede para ter uma visão espiritual. O homem espiritual, ele discerne, ele entende as coisas de Deus pelo Espírito.
E quando você vai entender pelo Espírito, aí você tem esse entendimento. O que você está procurando hoje, o que você está querendo hoje, é o que a palavra de Deus vai tratar no seu coração. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que um versículo não pode ser limitado. Ele não está atrelado a algo. Ele é muito maior, ele é muito além. Então, se você, como eu disse, se você leu buscando a justiça, você vai encontrar justiça naquele texto. Se você está lendo buscando o amor, você vai enxergar o amor de Deus ali. Mas se você está com o coração fechado, você não enxerga o amor, você pode enxergar só a justiça. Então, nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração não se feche a uma palavra, não se tranque. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, e por isso que muitas pessoas usam texto sem contexto e acabam agindo, ensinando coisas erradas, porque a palavra vai muito além do que simplesmente o que está escrito. É um texto interpretado e aplicado em diversas áreas da nossa vida. Então eu quero estar lendo com vocês, e pegando um entendimento, e é isso que a palavra de Deus pede para a gente fazer. Em João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras. Ele não está falando para você ler, ele não está falando para você decorar. O decorar acaba sendo a consequência de quem lê. Quem lê muito acaba decorando muito, acaba gravando. Mas ela não está falando para você simplesmente decorar. Não adianta ter versículos decorados. Como eu já disse aqui algumas vezes, você precisa entender o que está escrito ali. Conteúdo, aplicação maior, porque a multiforma de Deus agir, de Deus ensinar, de Deus tratar, de Deus se expressar através, às vezes, de um versículo. E se a gente olhar só com os olhos humanos, a gente não enxerga. Por isso que muita gente fala mal da palavra, ou leu e não entendeu a palavra, ou às vezes você está tentando explicar para ela algo, ela não tem nada a ver não, porque ela não consegue entender. É uma interpretação de texto. Quando você lê, no colégio a gente entendia, a gente via isso. Quando você lia um texto, o que esse texto quer dizer? Está falando sobre o quê? A história de um homem, de uma mulher, de uma criança que passavam essa situação, aquela. O que eles fizeram? O que eu aprendo com esse texto? O que eu aprendo com essa história? Qual que é o cerne? O que ela quis dizer? A arte da guerra. Tem um monte de livros aí que quando você vai ler, o livro parece que está falando de uma coisa, mas quando você vai pegar a essência, o que ele está querendo dizer, o que ele está dizendo é abstrato, não é a história. Ali é uma história narrada para você entender. E a Bíblia, na sua grande maioria, ela é assim. Ela tem muito texto simples. Oi? Então ela tem muito texto simples, mas ela tem muita parábola, muita metáfora, muita analogia, muita alusão. Ela faz alusão a coisa futura. Não é uma ilusão, é uma alusão. Ela está fazendo uma comparação de algo que futuro. Então, profecias, então tem muita coisa que se você ler com os olhos naturais, você não entende. E como eu já disse aqui, melhor do que você ler a Bíblia num ano, é você entender a Bíblia. Mesmo que você passe um ano todo para entender um capítulo, é o melhor. Porque nós precisamos entender, porque quando você entende, você pratica, você ama, faz parte de você. Amém? Então, que a gente medite mais nela, examine o texto, procure aprender. Vocês lembram aqui no culto de Efésios 6? Eu ministrei um culto todo em 4 versículos, não passei de 4 versículos. Quando você olha lá, você fala assim, o que ele ministrou tem tudo a ver com o texto, com os versículos, mas não está lá. É uma explicação daquilo que está acontecendo, daquilo que está contido. É uma colocação daquilo na nossa realidade de hoje. E quando fazemos isso, nós vivemos uma vida plena em Deus. Porque nós aprendemos a enxergar Deus, a valorizar Deus, a enxergar a palavra e a aplicar a palavra no nosso dia a dia. E assim as tribulações se tornam diferentes, porque o nosso olhar sobre elas é diferente. Assim as limitações se tornam diferentes, porque o nosso olhar para elas é diferente. A limitação não significa para nós uma limitação, ela significa um degrau, ela significa uma objeção que eu preciso vencer, que eu preciso quebrar, um obstáculo que eu preciso transpassar, uma barreira temporária, não algo permanente.
Porque aqueles que estão em Cristo avançam, crescem, prosperam, desbravam, porque eles têm algo maior dentro deles. Então nada te para, nada te destrói, por mais que te abale, você não para, porque você entendeu a verdade, a essência da palavra, a essência do Evangelho. Nós já ministramos aqui algumas vezes, a essência do Evangelho é amor. Então a justiça de Deus é por amor àqueles que creem, àqueles que obedecem, àqueles que seguem. Ele vai castigar, não é porque ele é mau, ele vai punir, não é porque ele é mau. É consequência, a escolha daqueles que fizeram, mas ele está fazendo isso em amor àqueles que obedeceram. Porque seria injustiça comigo e com você que faz renúncias por amor, aquele que não fez renúncia nenhuma, passar isento, ser abençoado. Aí quer dizer que é jogar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor no lixo. Então, por amor, ele aplica a correção. Então, quando você entende isso, você vê o agir de Deus diferente e entende a palavra de Deus diferente. E nós precisamos entender essa essência para que ela cresça e reine dentro de nós, para que nós sejamos verdadeiramente os filhos que Deus quer. Porque quando nós não entendemos essa essência, nós nos tornamos punidores, acusadores, nós nos tornamos hipócritas, falsos, nós nos tornamos mal, o mal acaba encontrando espaço e reinando. Tem gente que é mal escondido atrás da Bíblia e fala que é sincero, que é franco. Não, é ruim. A correção de Deus ela é em amor, porque ela é para trazer a conversão, ela é para trazer para fazer com que a pessoa se mude de atitude para que se livre do castigo, não para que ela seja, eu quero castigar, não é que eu quero castigar, não é que eu quero punir. Então a palavra vem sempre para alertar, não para mostrar, jogar na cara, não para condenar, porque o mundo já está condenado, o pecado já está condenado. Então nesse texto nós vamos ver se a gente conseguir chegar até lá, porque o tempo não dá, mas já faz parte do contexto da história, do que está intrínseco nesse embutido, nesse capítulo. Que não desce ali na sua casa, lê com paciência, você vai ver que nós não podemos, não estamos para julgar, não estamos para condenar, nós estamos para amar, orientar e ser luz. O problema é que a luz em si só, se acesa, ela revela o que há no ambiente. Então a luz não acusa as trevas, a luz não acusa o pecado, a luz não acusa os obstáculos, ela simplesmente revela, porque a essência dela é brilhar, é trazer, é condição de que quem está no ambiente enxergue o que há no ambiente. Então a luz não acusa, mas como diz a palavra, a luz veio ao mundo exercitar a luz, porque a luz mostrava os pecados. Porque quem está fazendo algo errado, na hora que acende a luz, ele se sente condenado. Por quê? Ele está se condenando, mas enquanto está escondido ninguém vê. E infelizmente muitas pessoas se condenam na palavra, estão fingindo que são e não estão. Então quando a luz vem, revela. Então a luz não está para condenar. Nós, como luz de Deus nessa terra, nós não estamos para condenar, nós estamos para apontar um caminho, para revelar um caminho. Então a essência do Evangelho é essa luz brilhar. Mostre a verdade para que eles escolham a luz, escolham a verdade, para que eles enxerguem onde estão. Não é acusar, não é condenar, não é atrapalhar, pelo contrário, é abrir caminho, é atrair, é convencer. Então essa é a essência do Evangelho que precisa crescer e reinar em nós. Então diante disso, vamos ler um pouco do texto. E a Bíblia já começa em Romanos 14 nos dizendo, aí você mantém ela aberta e vamos meditando, porque em algumas vezes Deus traz uma mensagem específica. Deus vai falar sobre fidelidade. Então Deus traz um texto, uma direção totalmente de fidelidade. Como eu disse, aquilo que você vai buscar. Então às vezes você está buscando algo hoje, Deus vai falar aquilo. Mas muitas das vezes Deus quer falar em geral, ou quer mostrar que a palavra existe e tem algo maior para você. Então muitas das vezes o importante não é a erudição, o conhecimento, porque tudo que nós precisamos está aqui, está fácil, está visível aos filhos.
né? Porque os filhos são guiados pelo Espírito e eles entendem, porque eles buscam a verdade do Pai, então o Espírito se revela. Então nós não precisamos de uma revelação diferenciada, nós não precisamos de uma palavra diferenciada, nós precisamos nos concentrar no básico, no essencial, porque tudo que nós precisamos para não tropeçar está aqui, está fácil, está ao alcance de todos. À medida que nos tornamos mais, que buscamos mais, à medida que valorizamos mais, aí o Pai se revela mais. À medida que crescemos, entendemos melhor, porque a criança, quando lê um texto, ela não entende o que aquele texto quer dizer direito. Mas à medida que ela vai aprendendo as palavras, o significado das palavras, ela já vê o texto diferente. Olha, eu não entendia isso, agora estou entendendo, então quer dizer que é assim. Porque ela cresceu, ela amadureceu, e é isso que Deus quer de nós. Então nós precisamos nos ater à simplicidade da palavra. Leia ela todos os dias na sua casa. Leia. E cada dia que você lê, você vai entender algo um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Aquilo vai se enraizar dentro de você. Porque a maturidade vai crescendo à medida que você vai convivendo com ela. E como eu disse, hoje você está vivendo uma situação de paz, alegria. Você lê esse texto e você enxerga algo doce, algo maravilhoso. Hoje você está vivendo um momento de tristeza, de angústia. Você lê esse texto, você encontra um consolo, uma direção, uma correção. Hoje você está meio aflito, aí você lê esse texto, você enxerga uma direção de Deus contra a sua aflição, ou uma saída, ou um chamado de atenção, como ele fez com Eliseu na caverna. Então ela se revela, ele se revela dentro do texto de acordo com o que você está vivendo. Essa palavra é viva. Ela se renova todos os dias. Por isso a necessidade de nós buscarmos a leitura dela, a mergulhar nessa palavra todo dia. E como disse como disse o profeta, né? Não mergulhar só dar um mergulhinho raso. É criança que fica na piscininha. Quando você é adulto, você já vê a necessidade de que a piscininha não te cabe mais. Você precisa mergulhar um pouquinho mais. E quando você começa a aprender a nadar, você não quer ficar na porta da piscina, que no início você tem medo de ir para o meio dela. Mas quando você começa a entender, a aprender, a se sentir seguro, você quer nadar, atravessar, você quer ir no fundo, você quer segurar a respiração. E em Deus é preciso fazer isso. Não podemos ficar a vida toda no básico. Ele tem muito mais para nós, Ele quer se revelar muito mais para nós e no individual, porque Ele tem um chamado, um propósito específico. Ele vai usar de cada um de nós em específico, em lugares específicos. Mas se mergulharmos na palavra, se aprendermos, quem não sabe nadar e tenta ajudar alguém que está afogando, morre junto. E é isso que Deus não quer que aconteça com a gente. Quando você tenta aconselhar, orientar, ajudar quem está perdido, se você está inseguro, se você não está enraizado, se você não está curado, você é ferido junto, você pode ficar junto. Então Deus quer que a nossa cura seja completa, que nós aprendamos a nadar, a manusear bem a palavra da verdade, para que possamos, através dela, usá-la como remédio. Infelizmente, muitos hoje, como disse, com tanta acusação, com tanta ponta de dedo, com tanto julgamento, usam a palavra como arma para ferir, não para proteger. Em vez de curar, ela é cura, mas muitos usam de forma errada. Então nós precisamos mergulhar nessa palavra para que o conteúdo dela cure a nossa alma, nos separe em santidade do comum do mundo, para que nós venhamos ser os filhos que Deus quer que nós sejamos. E a palavra já começa dizendo: ora, quanto ao enfermo na fé, recebei-o não com contendas sobre dúvidas. Então, primeiro, esse versículo está falando do enfermo. Nós sabemos que aqueles que estão doentes, nós precisamos receber os cuidados. Os que estão doentes precisam de um cuidado diferenciado. A pessoa está com a perna doente, está machucada, eu não posso tratar ela como todo mundo e... Não, vem cá, está com a perna doente, a perna está ruim, eu preciso ajudar ela a andar, eu preciso facilitar o caminho, o caminhar dela. Por isso que muitos lugares exigem, a lei já exige acesso para cadeirante, para facilitar a entrada daqueles que têm deficiência. Então se a pessoa está com doença, está com dor de cabeça, aí eu vou ficar falando alto na cabeça dela, essa pessoa,
vai ficar doida para mim sair de perto dela. Porque nossa conversa é muito alta, eu estou com enxaqueca. Se a pessoa está com enxaqueca, você vai conversar com ela com uma voz doce, mais tranquilo. Você não vai ficar falando demais na cabeça dela. Então os que estão enfermos precisam de um tratamento diferenciado. Não adianta você esperar que alguém pegue algo no alto se o braço dela está com problema. Ela não vai conseguir. Então a Bíblia está mostrando para nós que aqueles que estão enfermos, doentes, com algum problema na fé, então quer dizer, na fé, aqueles que estão duvidando. Não, que a pessoa está doente na fé. Ela não consegue crer que Deus consegue curar, que Deus pode curar, que Deus não quer fazer um milagre pela metade, Ele quer fazer completo. Ela não consegue confiar que Deus pode transformar a vida, que Deus pode... Já vi pessoas falando, ela crê na cura, mas não crê que Deus pode salvar o irmão que está perdido, o outro que está na droga, o marido que é um beberrão, um bruto ignorante. Aquele lá Deus não salva, não. Ela está doente na fé. Porque ela não crê, não consegue crer. A fé dela está doente. Acredita uma coisa, não acredita outra. Aquela pessoa que obedece uma parte da palavra e não obedece a outra. Esse mandamento eu obedeço. Aqui eu não acredito que seja, não. Você acredita nessa palavra, você não acredita nela. Pode largar. Porque metade dela Deus não aceita. Tentar fazer parte dela não adianta. É só o começo. Você começa e vai aplicando. Mas você falar que isso eu não quero fazer, você não vai obedecer a Deus. Então a pessoa que fala isso, ela está doente na fé. Porque a fé de verdade é aquela fé que mergulha no que está escrito e busca confiar. Eu preciso acreditar. Esses dias nós tivemos mensagem aqui falando a respeito disso, da sua responsabilidade de gerar o milagre de Deus. É você que tem que fazer, não espera de Deus. É você que põe a mão, senão... A palavra vai falando, até quando estarei entre vós? Porque é função sua, gere através da sua fé. Mas se você está doente na fé, você nem ora. Ou ora por orar, eu tenho que orar não, eu tenho que crer que a minha oração tem poder, ela cura. Não porque é ela, mas porque Deus responde a nossa oração. Ah, mas ninguém é justo. Ele nos justificou. E tem gente que fala isso. Tem gente que não sendo salvo, não. Eu já vi crente falar. Mas realmente, se você acha, acredita, lê o texto que você vai ver que o texto até falar isso. Se você acha que não é salvo, meu filho, infelizmente está precisando converter mesmo. Não está salvo, não. Agora, se você confia no seu coração que a sua fé te salvou, tua fé em Cristo, que você crê nele, que a salvação dele é verdadeira, é genuína, isso tem que crescer no seu coração. Você tem que confiar nisso. E aí você está salvo. Já passamos da morte para a vida. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Se amanhã a pessoa largar, ela largou a salvação dela. Ela entregou a coroa, ela desfez do passaporte, ela recusou a viagem para a glória. Mas se ela não fizer isso, é dela, está com ela. Ninguém toma dela. O diabo não pode tomar o que é seu. Mas se a fé da pessoa está doente, a pessoa não consegue crer na salvação dela. E se a pessoa não crê na salvação, que paz de espírito você tem no mundo desse? Que força você tem para caminhar, para fazer o bem no mundo desse? Você vai suportar o que nesse mundo se sua fé não está fortalecida em Deus? Então o versículo 1 já fala para a gente, bate na gente, nós precisamos curar a nossa fé. Como eu disse, se eu não estou com a fé curada, eu não consigo ajudar ninguém. Se eu tentar, eu vou afogar junto. Então primeiro eu tenho que crer de todo o meu coração. Aquilo tem que se tornar realidade em mim, na minha vida, para que se torne realidade na vida daqueles que eu estou ministrando. Se eu não crer nessa palavra, ninguém aqui que me ouvir vai crer. Agora, se eu creio, meio que inconscientemente vocês vão crer, porque ela transpassa. A palavra transpassa a autoridade e confiança. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Se a pessoa não vê em você uma fé genuína, uma fé curada, não adianta falar para ela crer que ela não vai crer. Não adianta falar para ela confiar que ela não vai confiar. As pessoas que não conhecem Jesus vão olhar para mim, olhar para você e buscar em mim e em você, que elas estão vendo a confiança, a força que elas precisam para caminhar. Por isso que Paulo fala lá
sede meus imitadores. Gente, vocês não estão conseguindo olhar, é verdade, no início, vocês não vão conseguir conhecer e ver Jesus de verdade. Então olhe para mim, aqui eu estou te falando, creia nele, confia nele, busca nele, que ele vai mudar a sua história. Vocês estão vendo. Se eu falo com autoridade, se eu mostro isso na minha vida, nas minhas obras, para que as pessoas vejam, elas começam a acreditar. Daqui a pouco elas enxergam Jesus, mas primeiro através de mim. Então a minha fé, a sua fé precisa estar curada, tem que ser verdadeira, tem que ser completa. Aí nós vamos conseguir curar os que estão enfermos na fé. Aí você vai conseguir levar. Vamos orar aqui junto? E na hora que você ora com a pessoa, eu estava na casa da minha mãe lá, contando os testemunhos do meu padrasto orar e curar a pessoa, curar de câncer. Dele ver a mulher estava com a lepra, sentindo o corpo queimado, foi orar. Ele viu a luz do Espírito Santo entrando, passando debaixo da cama da mulher, saindo por cima da cama, a mulher ficou curada. Minha mãe falando da amiga dela que foi visitar lá e começou a amiga dela estava com um braço normal, que tinha feito uma drenagem, outro braço inchado, e a amiga dela falando com ela, não, tem hora da vontade de pegar uma faca e cortar esse braço por causa da dor do queimado. Aí minha mãe com o coração entristecido com aquela situação, as duas cristãs, falou assim, então vamos orar. E minha mãe colocou a mão, começou a orar, e ela orando ali. Aí de repente acabaram a oração, começaram a conversar, e a mulher vira para minha mãe aqui, ó, aqui, como é que o braço está agora? Tá igual o outro, curado. E as duas se alegraram. Mas porque a fé de uma vai gerando fé na outra, uma fé curada transforma, leva outros a crer. Mas se você duvidar, você não consegue passar isso para mim. Tem hora que a nossa fé cura os outros. Às vezes Deus faz um milagre não por causa do outro, o outro nem crê direito, às vezes o outro nem vai caminhar. Inclusive essa mulher que meu padrasto orou por ela, o fogo veio, passou e curou ela, até hoje ela não está na presença de Deus. Mas o meu padrasto está. E o testemunho dele chega, alcança e cura. Porque vai de quem abre o coração, deixa Cristo entrar. Então às vezes Deus cura, faz um milagre, não por os outros, mas que o nome dele seja glorificado para fortalecer a sua fé. Então muitas vezes, igual a fé dos amigos do paralítico, a Bíblia não fala que o paralítico creu de cara. Os amigos dele creram e levaram ele. E aí Jesus elogia a fé dos amigos, aí depois fala com ele, você e liberta ele. Então depois Jesus ativa a fé dele. Mas ele veio pela fé dos amigos. Então a nossa fé traz as pessoas. A nossa fé cura as pessoas, transforma as pessoas, leva elas a crer no nome de Jesus. Mas como é que está a sua fé? Ela está doente? Você vê, eu estou só no primeiro versículo. Eu ministrei um pouco no contexto do resto desses dias na sua casa. Em casa. Nós precisamos ler isso. Mas a nossa fé precisa ser curada. E nós temos que receber, a palavra está dizendo aqui, ó, quantos aos enfermos na fé, aqueles que estão doentes, não conseguem crer direito, aqueles que você vê ao seu redor, quantos crentes nós vemos dentro da igreja, vivendo vida sem transformação, sem resultados, porque não creem de verdade. Não vivem de verdade porque não creem na palavra de verdade. Não entendem, não levam, porque não levam a sério alguns versículos. Ou leve a sério toda a palavra. A essas pessoas nós temos que ter paciência. A Bíblia está falando aqui, ó, receba essas pessoas que estão doentes. Às vezes tem 20 anos de crente, mas está doente na fé. Você fala com a inclusive eu estou falando que eu já vi vários cristãos antigos na fé. Você fala com eles e fala, não, esse aí já era, esse aí Deus não cura esse aí não. Pelo amor de Deus, você está tantos anos na igreja e ainda vai falar uma besteira dessa comigo. Você falar que Deus ainda não fez, que você está orando, mas Deus ainda não fez, é uma coisa. Agora, você desacreditar, a sua fé está doente. E fé doente não gera milagre, não gera resultado. É fé genuína. Ela pode ser pequena. A Bíblia não fala que sua fé tem que ser grande. A Bíblia não fala, se sua fé for do tamanho da montanha, se sua fé for do tamanho da sua mão, você fará isso ou fará aquilo. O que a Bíblia fala? Que não importa o tamanho da sua fé. Não importa o tamanho da sua fé, se ela for pequenininha, menor das hortaliças, menor das sementes
de um grão de mostarda. Você só quer com pequenininha. Não importa o tamanho, você tem que ter. Ela tem que ser de verdade. Ela gera mudança. Então a esses que estão doentes, recebei-os sem contenda, sem brigar, sem discutir. Um monte de gente chega lá, mas não faz, mas não dá. Ore! Não adianta tentar pregar para quem não quer ouvir. Não adianta tentar pregar para quem tampou os ouvidos para o Evangelho e para a palavra. Esse você ora, esse você fala, esse você acompanha. Mas não adianta tentar brigar para que ele engula a palavra e não vai engolir. É a sua fé que muitas das vezes vai ser no falar, no aconselhar, outras vezes vai ser na oração. Você ora, a pessoa se abre, você ora, o milagre acontece, ela vira para você. Eu não acreditava não, mas agora eu acredito. Aí você vai ver que foi a sua fé. Às vezes você nem falou para ela, ou às vezes falou, vou só orar. Daqui a pouco ela está transformada e vê que foi a sua fé. Ou vai virar como alguns testemunhos que nós já vimos, o Deus da minha mãe, porque lembra da fé da mãe. Aí vai ser curado, transformado. Então não é por contenda, não é trazendo dúvida. Muita gente, você vai conversar com ela de um problema, ela, não, mas ela está ruim, não, só traz mais problema para você, só te desanima. Não, mas isso é difícil demais, não há aqui dificuldade. Você, não, tá, nossa irmã Terezinha aí, glória a Deus, né? Irmã Terezinha, saudável, forte. Acho que ela está mais forte que eu, a coluna dela tem certeza está melhor do que a minha. Ela carrega os treinos para todo lado. Mas ela, às vezes no início até duvidou que Deus poderia fazer, mas depois a fé tomou conta do coração dela, cresceu, tá aí, ó. Quantas pessoas têm que olhar para ela e ver o que Deus fez na vida dela? Porque ela creu. Então nós precisamos crer, levar essas pessoas. Então, às vezes a pessoa no início você vai falar, ela vai duvidar. Às vezes ela não vai crer, mas não briga, não critica. Tem que tentar ajudar em amor. Porque muitos, infelizmente, até nós hoje, há quantos anos você tem de crente, nós temos de crente, a gente tem dificuldade. Eu sou pastor, gente, eu bem dizer, nasci num lar cristão, minha mãe pregava para a gente desde criança. Eu até hoje, eu confesso para vocês, eu não entendi direito o que é fé. Eu sei o que ela é, mas eu não consigo. A Bíblia fala, mas não é só assim não, tem um entendimento espiritual aí que é diferente. Ah, é simples, é só falar, é ter fé. Não, a fé tem algo lá dentro, tem algo diferenciado, que a gente precisa ver, a gente precisa entender, para querer deixar aquilo crescer. Parece que ela brota do Espírito dentro de você. Então você tem que alimentar o Espírito, porque muitas vezes você não consegue ativar, mas o Espírito ativa em você. Ou às vezes você ativa com a palavra, daqui a pouco você sente no Espírito. Daqui a pouco você ouve uma palavra e entende no Espírito que ela é diferente, ela é complicada. Porque não é algo que se entende completamente, não é algo que se aprende ou se controla, ou simplesmente é assim, não. É algo que se vive no Espírito. Então, primeiro é o curar o Espírito, é o buscar a presença, é o se encher de Deus, para que essa fé cresça. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus, que é o regar do Espírito, é o alimentar do Espírito a nossa fé. E aí a nossa fé vai produzindo resultados, hoje, amanhã e no dia seguinte, até aquele fé. Então se encha do Espírito para que a sua fé cresça, ela apareça, nem sei como. Já teve situações de coisas que eu falei assim, gente, eu estou crendo, por que não aconteceu? E tem coisas que eu pensei que eu não estava crendo e de repente aconteceu. Eu falei, Jesus, eu não consigo entender. E aí Deus me mostrou que não é entender. Seria tão legal, né, se tivesse um manual, faça isso. Põe esse copo de dar água aqui em cima, meio copo só, não pode passar de meio. A temperatura tem 76 graus e tem que estar inclinado meio para a esquerda. Seria muito prático, muito fácil. Era só pegar as coisas certinhas e fazer. Não é. A fé não faz assim. Então a fé ela só brota, ela só sai. Tem hora que a situação é que gera a fé. A necessidade gera fé. E tem hora que a necessidade faz nada, não traz nada, porque Deus não se move pela necessidade, se move pela fé.
Mas tem hora que a necessidade move a fé dentro de nós. Então é algo que se vive, é algo que brota da gente como um rio de água viva, que sai de repente. Eu não sei nem como eu falei aquilo. Eu falei com ousadia, com uma coragem, com uma autoridade, porque foi o Espírito Santo que produziu dentro de você, porque você deu espaço, porque você estava cheio do Espírito. E é isso que Deus quer de nós. Esteja simplesmente ligado a Ele, pronto para ser usado. E a fé dele dentro de nós crescerá, se manifestará, será vista. E aí curará as pessoas. Então tenha paciência com aqueles que ainda não estão curados, que não estão crendo, não estão confiando. Ajude eles a entender, a buscar para viver. Em amor faça isso. E com o seu testemunho, com o seu exemplo, que as pessoas elas seguem atitudes. Consciente ou inconscientemente, ela segue a atitude. Então que a nossa atitude conduza as pessoas à fé em Cristo. Amém? O nosso tempo foi embora. Aleluia. Ficamos no primeiro versículo, depois a gente volta para mais leitura da palavra. Leia em casa, vamos meditar, porque o texto está falando um texto muito importante quanto ao nosso proceder com os nossos irmãos. Amém? Então deixa a fé crescer no seu coração. Porque a fé vai determinar aí, né, o texto está dizendo, se você crê que pode, se você crê que não pode, até a condenação está naquele que crê ou não crê. Se eu creio e não faço, eu estou condenado. Se eu creio que não é para fazer e faço, eu estou condenado. Se eu creio que não há condenação, não há condenação. Então a fé vai reinar e criar, vai dominar sobre a nossa vida, sobre as consequências dos nossos atos e aquilo que vai vir sobre as nossas vidas. Então nós precisamos crer a todo instante em Deus. Alimente o Espírito e deixe a fé crescer. Ouça a palavra, leia a palavra, busque em Deus. E você vai crescer em Espírito e em verdade, em fé diante de Deus. Que Deus te abençoe. Pai amado e querido, nesta noite agradecemos pela Tua palavra que veio mais uma vez de encontro ao nosso coração, fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma no Senhor, direcionando a nossa vida em Ti. Que o Teu Espírito tenha encontrado em nós espaço para germinar a Tua semente e trazer frutos para a glória do Teu nome. Deus, que a fé venha crescer em nós, que venhamos estar curados. Cure a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento no Senhor, para que venhamos viver uma vida melhor a partir de hoje, para que sejamos pessoas melhor na Tua presença, que venhamos buscar mais e nos encher mais de Ti, do Teu Espírito, para que estejamos alimentados e fortes, preparados para poder agir, para poder curar, transformar, ajudar aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, para que estejamos prontos para esses dias maus que têm vindo sobre a terra, para que nós sejamos a luz forte a brilhar, para clarear caminhos, direcionar vidas através do Teu Espírito. Que o Teu Espírito encontre em nós, ó Deus, um espaço fértil para manifestar o Teu poder e a Tua glória. Que flua em nós o Teu Espírito e alcance as pessoas à nossa volta, para que a nossa vida seja inspiração, seja, ó Deus, exemplo, para que muitos sejam salvos, para que muitos busquem o Senhor, para que muitos creiam em Ti e vejam em Ti o manifestar do Teu poder. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço de honra, de toda glória e de todo louvor. Assim vai meditando nessa palavra para a sua casa, meditando no Senhor, sendo fortalecido em Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, força, poder, presença do Espírito Santo de Deus cresça em nós hoje e sempre em nome